A paz do Senhor. Gente, eu vou contar uma experiência que eu tive aqui há um tempo atrás, quando o que se titular pastor Júlio César, fundador da Igreja Santidade e Arrependimento, foi preso, né? Quando ele foi preso, naquele período, há meses atrás, que ele foi preso, eu estava morando ainda em Camaçari, que eu estou aqui em Feira de Santana, eu soube que ele foi preso e aí eu comecei a fazer vídeos no outro canal meu. No meu outro canal, eu comecei a fazer vídeos. Estava muita gente fazendo, comentando, e eu comecei a comentar. E nesse meu comentamento, se é que eu falei a linguagem certa, no meu comentar, fazendo vídeo sobre o Júlio César, né? Ele foi preso, etc. Eu comecei a me arrupiar dentro de casa, e me arrupiava, e me arrupiava, e me arrupiava. E aí eu fui para a cozinha, quando eu estava falando de Júlio César, eu comecei a me arrupiar, aqueles arrupios negativos. E eu me arrupiava, e eu me arrupiava. Aí eu peguei a Bíblia. Meu Deus, que tanto arrupio é esse? Coisa negativa aqui nessa casa. E eu peguei a Bíblia e pedi, e falei assim, fala aqui, meu Deus, o que é esses arrupios? É o diabo? Aí eu abri a Bíblia. Quando eu abri, caiu nesse versículo que diz assim: em meu nome expulsarão os demônios. Gente, eu tinha pedido a Deus para confirmar na Bíblia se era o diabo que estava ali. Eu sentindo aqueles arrupios negativos, e aqueles arrupios ali é porque o diabo estava ali, e eu pedindo a Deus na abertura da Bíblia uma confirmação se aqueles arrupios era porque o diabo estava ali. Aí eu abri a Bíblia depois dessa oração e caiu, em meu nome expulsaram o demônio. Aí eu comecei a expulsar, embora eu já estava expulsando, mas eu estava um pouco, mas que tanto arrupio era esse? E era por causa do Júlio César, que eu comecei a falar de Júlio César. Tem um vídeo que ele quebra o microfone, tem um vídeo, o título é mais ou menos, posso não falar como é que é, mas se colocar assim, eu acho que cai em cima do vídeo. Jesus quebra o microfone. Esse mais ou menos, o título é mais ou menos esse. Só que é mentira, Jesus não quebra o microfone coisa nenhuma aí, quem quebra é ele. Aí ele quebra, mas o título diz que é Jesus, já é uma mentira aí, né? Nesse vídeo aí, quando ele está ajoelhado, de frente do negócio do altar, tem uns latidos de cachorro. Mas de onde vem aquela latição de cachorro? Aqui sempre late, porque aqui tem um cachorro, aqui tem um cachorro. Aí, se alguém ouvir latido, é esse cachorro. Mas dentro de uma igreja grande daquela, lá em BH, era uma igreja muito grande, o altar era grande, né? A igreja era muito grande. E, num determinado minuto, se você vê o vídeo não é muito grande, você prestar atenção, é porque eu tinha até marcado 1 minuto, o segundo da latida de... aparentava ser cachorro, né? Mas não tinha cachorro ali dentro da igreja. Na vizinhança se por acaso tinha, mas a igreja era grande. E era uma latida como se o cachorro estivesse dentro da igreja, era latida de cachorro. Mas eu creio que não era o cachorro, porque quando eu ouvi essas latidas no vídeo de cachorro, eu tornei a ouvir de novo para ver se realmente eu estava ouvindo latida de cachorro. Eu me arrupiei. Teve uma irmã que também eu mandei, quando eu botei os minutos, né? Eu me arrupiei. Na hora que eu ouvi a latida de cachorro, que eu não acredito que tinha cachorro dentro da igreja. Quem é que ia levar cachorro dentro da igreja? Então eu entendi que era o diabo latindo dentro da igreja, imitando um cachorro, porque não tinha como ter cachorro dentro daquela igreja. Não tinha como ouvir zoada de cachorro, aquele homem gritando daquele jeito.
o homem quebrando o microfone, o homem profetizando, chamando o povo de mentiroso. Ele pergunta, quem ama Jesus, levanta a mão. Aí o povo levanta, provavelmente, porque não botou a câmera no povo, mas provavelmente o povo levantou e ele abaixa. Aí ele diz, seus mentirosos, e começa a chamar o povo de mentiroso, de filho, de um tanto de coisa, tá no vídeo. Ele começa a chamar o povo de um tanto de coisa. As pessoas vão para a igreja atrás de uma palavra de conforto. As pessoas vão para a igreja para receber perdão dos seus pecados, e quando não é para receber perdão, para receber uma bênção, o povo já sofre tanto. Aí chega na igreja, o pastor, quem ama Jesus? Aí o povo levanta a mão, aí ele abaixa seus mentirosos, seus isso e aquilo lá, tá no vídeo lá. A pessoa sai triste de uma igreja dessa, né? E ainda ele quebra o microfone, e ainda ele começa só a falar coisa ruim do povo, julgando que o povo não guarda os mandamentos, que só ele guardava os mandamentos então ali, como que só ele guardasse os mandamentos, e que o povo não guardava os mandamentos, e começou a generalizar aquele povo ali, que as pessoas ficou, creio que até sem entender o que era aquilo, mas quando a pessoa está cega, como que ele fosse Jesus, ele quebra o microfone e diz que foi Jesus, como que ele fosse Jesus. Ele bota o título, Jesus quebra o microfone, mas se você ver o vídeo, quem quebrou foi ele. Então ele está se igualando a Jesus. Ele quer dizer que ele é Jesus porque é ele que quebrou o microfone. Se ele for, é um falso Jesus, porque surgiram falsos cristos, diz a Bíblia, e falsos profetas. Aí tem vídeo aí, criança manipulada, dizendo que viu o diabo falar lá no inferno. Que o diabo não, perdão, que viu pessoas gritar o nome dele lá no inferno, e o diabo falava, não chama o nome dele aqui, não chama o nome de Júlio César aqui no inferno, e aí o diabo batia nas pessoas que falavam, clamavam o nome dele no inferno, e clamava o nome de Jesus também. Mas botou de Jesus para poder não dizer que está idolatrando ele, mas é só camuflar, é uma idolatria. A mulher foi arrebatada aí só idolatria. Isso aí, ele quebra o microfone de foi Jesus, isso já é uma mentira, já é uma idolatria, porque só cego não vê que foi ele que quebrou. Ele quis dizer que Jesus, ele estava ali como se ele tivesse incorporado Jesus. Então, tudo isso é engano, meu irmão. Então essa zoada de cachorro latino não é um cachorro, eu creio que é o diabo ali naquele culto. O diabo estava naquele culto. E o diabo destruiu a vida desse homem. Porque o diabo dá com a mão e toma com a outra. Mais cedo ou mais tarde, o diabo toma a família, o diabo toma a saúde, o diabo começa a dar. Por quê? Porque quem usa de engano ficará na minha casa, diz o Senhor na sua palavra. Porque usar o nome de Jesus para mentira, ele quebra o microfone e diz que foi Jesus. Ele começa a mentir com o nome de Jesus, começa a mentir, já não tem Jesus aí não, tem o diabo. Aí o diabo começa a dar as coisas a ele mentindo, ele enganando o povo. Aí o que é que o diabo faz? Ele começa a dar, ele vai dando corda, uma hora o diabo puxa a corda. E aí o diabo dá com a mão e toma com a outra. Uma vez eu vi o testemunho de um ex-bruxo chamado Jurandir, que ele disse bem assim, eu nunca vi um macumbeiro feliz. E ele disse que era macumbeiro muito rico, mas ele disse que nunca viu um feliz. E que ele disse que tentou se matar. Mas o diabo disse para ele, o diabo que disse, não se mate não, porque seu lugar está reservado no inferno e eu ainda preciso de você na terra. O diabo não é onisciente, porque se o diabo fosse onisciente, ele jamais impediria de Jurandir se matar, porque lá na frente, Jurandir se converteu. E eu, quem sabe, eu até acredito que o diabo se arrependeu de não ter deixado ele se matar naquele dia, dizendo que precisava dele na terra para fazer o mal. Eu acho que o diabo até se arrependeu disso aí, porque o diabo não sabia que lá na frente ele ia se converter, ele ia se arrepender, ele ia servir a Deus. Porque o diabo não sabe do futuro, ele sabe do passado e do presente, do momento aqui, mas do futuro, só o futuro pertence a Deus. Só Deus sabe do futuro de um bruxo. Sabe por quê? Porque muitos bruxos se convertem a Cristo, aceitam Jesus, se arrependem dos pecados. E muitos são salvos. Se o diabo soubesse do futuro, matava eles antes de eles se converter, matava as pessoas antes de se converter. Mas Deus dá o livramento. Então, ele diz que nunca viu um macumbeiro feliz. E a verdade é que não existe macumbeiro feliz.
Mas só que Júlio César não é bem um macumbeiro. É um enganado pelo diabo. A Bíblia diz, os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele recebe o engano e repassa esse engano. Ele usa o nome de Deus, o nome de Jesus para enganar, mas não tem Deus, não tem Jesus na vida dele. Tem o espírito do engano. Tem um demônio com chifre gigante, cabeça gigante, braço gigante, unha gigante, dedo gigante, tudo gigante. E ele usa o nome de Jesus. Porque uma vez Jurandir disse, quando se converteu, o diabo apareceu para ele e disse assim, ó, o diabo falou com ele. Ele disse que sendo crente, o diabo falou com ele. Você continua sendo crente, continua pregando a Bíblia, mas por trás quem vai estar é eu. Você topa isso comigo? Querendo fazer um pacto com o Jurandir. Jurandir falou que disse não, está repreendido. Se for sim, Jurandir disse que permanecia sendo bruxo. Permanecia sendo do diabo mesmo, permanecia com o nome do diabo, porque permanecia com as coisas do diabo. Mas o diabo ainda fez essa proposta para ele, que ele usaria o nome de Jesus, pregaria a palavra de Deus, mas enganaria o povo, usava de engano, pregando a palavra, usando o nome de Jesus. Ele disse que usaria de engano, faria isso, e ele disse, o diabo, que quem estaria por trás era o diabo, e que ele ia... É o cachorro que está estranho aqui, ó. Que cara é esse, irmão? Então ele não aceitou essa proposta do diabo. Então muitas vezes a pessoa está ali falando de Jesus, falando de Deus, mas mente tanto, que a Bíblia diz que os mentirosos verdadeiramente de Deus, e o diabo é o pai da mentira. Mas mente tanto que quem está por trás é o cachorro que está... O que é, irmão, que tu está vendo? E quem está por trás é o diabo. Porque uma pessoa que diz que Deus revelou, você tem revelado, meu irmão, está usando de mentira, e a mentira é do diabo. Uma pessoa que diz que Deus mostrou sem ter mostrado, uma pessoa que usa o nome de Deus em vão, que prega para se amostrar, é um hipócrita, que prega para receber elogio dos homens, que faz tudo para a sua glória e não para a glória de Deus. Não tem Deus aí não, mesmo que está falando em Deus, está pregando a palavra de Deus, tem o diabo aí, tem o espírito do engano, tem um enganador por trás disso tudo. Diz um ditado, nem tudo que brilha é ouro. E as aparências se enganam. Jesus disse, não julgue pela aparência, mas pela reta justiça. Muitas vezes a pessoa julga pela aparência um ser humano e se engana. E acaba se enganando. Mas não julgue pela aparência, mas pela reta justiça. Uma vez ele disse que passou 3 meses sem beijar a mulher, mas beija mendigo, beija morador de rua na frente da câmara, agarrava os endemoniados, beijava os homens lá da igreja, e ele falou que passou 3 meses sem beijar a sua mulher. Meu Deus! A Bíblia diz, beija o filho para que não se ire. A mesma Bíblia que diz para corrigir o filho, diz para beijar. Lá em Cântares, lá no Velho Testamento, fala dos beijos com a boca. A Bíblia fala que, eu não sei se foi Abraão, ou foi Isaac, ou Jacó, meu irmão, fugiu a memória, que disse que a mulher não era mulher, era irmã. Foi uma pessoa que está na Bíblia, disse que era irmã. Só que pegaram essa pessoa que disse que era irmã, beijando, com a carícia, que na época era só marido e mulher. Não me falha a memória. Então, quem ama, como é que um homem ama a sua mulher e não beija a sua mulher? É meio estranho isso aí. Só se o relacionamento tiver mesmo fracassado. Não estou dizendo ficar beijando 24 horas, mas uma vez lá, uma vez cá, beijar. Agora, 3 meses sem beijar a mulher, é muito tempo, né? E ele falou que ficava 3 meses, mas vivia beijando endemoniado, querendo abraçar pessoas endemoniadas, beijando mendigo, beijando esse, beijando aquele. Então é isso, contando essa experiência, para que você veja
E quando Deus revela, não erra e não se engana. Eu não vivo aqui toda hora Deus está me revelando, Deus está me revelando. Não, porque quando Deus me revela muito pouco, mas quando Deus me revela, pode crer, pode acreditar. Porque, meu Deus, tem gente que toda hora Deus está me revelando. Deus está me revelando.